Bom dia, glória. Eita, hoje a juba do leão, ó, desta leoa. Hoje a juba desta leoa está aflorada. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Glória a Jesus. Vamos orar, que já tô começando atrasada. Eita, nós. Vamos orar para darmos início aí aos nossos devocionais. Glória a Deus. Bom dia. Ai, glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pela oportunidade de fazer nova todas as coisas. Obrigada, Senhor. Quero te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor nos tem feito nesses últimos tempos. Oh, Senhor, como é bom ter a sua companhia. Não há alguém que possa nos preencher e nos trazer tanta confiança. Com o Senhor, não mais, o medo não mais nos paralisa. As aflições já não são tão intensas e fortes como era antes de caminhar com o Senhor. Obrigada, meu Pai, porque em cada detalhe, em cada circunstância, nós podemos ver a Tua mão, ter a certeza da Tua companhia e saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe, que o Senhor está cuidando de cada detalhe, Pai. Nos faz ver os Teus sinais. Abra os nossos olhos para enxergar a Tua mão nos detalhes, para enxergar o Senhor em tudo aquilo que está acontecendo. Ô Senhor, nos ajude a sermos melhores do que já fomos até hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude. Precisamos viver, ser, a sua melhor parte aqui. Em nome de Jesus, nos ajude nessa missão de manifestar o Teu reino. Nos ajude na missão de sermos sal da terra, luz do mundo. Nos ajude, Senhor, todos os dias, transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, e que possamos ter essa mente de Cristo todos os dias, todos os dias. Guarde a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Ó Senhor, eu ministro sobre aqueles que estão enfermos, doentes. Eu ministro sobre eles cura, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor é Jeová Rafá. O Senhor é aquele que nos sara, porque escrito está. Então eu ministro sobre eles cura, para aqueles que precisam de libertação. Está escrito que o Senhor já levou cativo o cativeiro. Por isso, traz a eles a consciência disso e que no Senhor somos livres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos nessa vida verão os Teus sinais e confessarão. Todos os nossos, Pai. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, glória.
Então vamos lá. Lucas capítulo 15. Hoje eu acho que vai ser até mais rápido. Lucas capítulo 15. Vamos? Lucas capítulo 15. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Só aqui, nesses 2 versículos, nós vamos aprender muito com Jesus. Nós vamos ver ele quebrando muito desses conceitos errados que as pessoas colocavam, né? E nós estamos vendo ele manifestar, ele operar, sentando e comendo com pecadores. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Versículo 3, Lucas 15. Então, Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Primeiro, então nós vamos começar a entender que todos nós podemos perder durante a nossa caminhada coisas, pessoas, tá? E podemos perder por diversos motivos. Vamos pensar aí? Nós podemos perder por distração, tá? Nós podemos perder por descuido mesmo. E o problema não está meramente na perca. Nós precisamos aprender a não nos desesperar diante da perca. Seja a perca de uma ovelha, seja a perca de um amigo, seja na perca de uma dracma. O que nós temos que fazer? Peraí, é algo no qual eu tenho que ir atrás? Eu sempre me lembro quando nós falamos, quando vem essa ovelha perdida, eu sempre deixo claro que existe uma diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo, tá? Para a ovelha que se perde, o pastor precisa ir atrás. Mas para o filho que decide sair, abandonar a casa do pai, o pai não tem que ir atrás.
Então, qual que é a diferença? Aquele que decide, que tem consciência, aquele que está fazendo uma escolha. Olha, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero sair. Este pastor, pai, não vai atrás. O filho pródigo, nós não vamos atrás de filho pródigo, daquele que decide ir, mas da ovelha que se perde. Qual que é a diferença? Um tem consciência de onde está indo. Agora, a ovelha que se perde é aquela que, devido a alguma coisa que aconteceu ali, a uma emoção que se perdeu, alguma coisa, nós vamos olhar para aquela situação e aí a gente vai achar que está indo para um caminho certo. A ovelha que se perde é isso. Ela está caminhando e ela está achando que ela está indo para o curral. Ela está achando que ela está indo para o encontro com as outras ovelhas, encontrar com o pastor. Ela está acreditando que está indo no caminho certo. Ela não tem a consciência que o filho pródigo tem. Ela não tem a consciência. Não, eu quero o mundo. Eu quero gastar a minha herança com o mundo, com prostitutas, sabe assim? Ai, não, agora eu quero me divertir. Agora eu quero fazer o que eu sempre quis e me reprimiram e me impediram. Esse é o filho pródigo. A ovelha perdida é que tá deixando de ir para a igreja. Na cabeça dela, ela tá dando um tempo por causa que ela tá machucada, ela tá frustrada, ela se perdeu no meio das suas emoções, tá? Ela se perdeu no meio das suas emoções. Ela não tem consciência. Lá no fundo, ela acha que o final dessa estrada vai levar ela para o aprisco de novo, para o curral com as ovelhas. Então tome cuidado para você não se perder. E às vezes não é nem só da outra pessoa, né? Para você, de maneira consciente, decidir abandonar a casa do pai, abandonar a comunhão com as outras ovelhas, abandonar o aprisco, abandonar o curral, né? Tome cuidado, porque eu vejo muito filho pródigo que decidiu, consciente, fez uma escolha. Eu quero ir para o mundo. E aí depois está lá reclamando. Pastor não veio atrás de mim. Ai, ninguém me mandou uma mensagem. Ai, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo. Cuidado. Se você está sendo um filho pródigo, deixa eu falar, ninguém vai atrás não, viu? Não vai rolar a mensagem, não vai funcionar muito bem não. Mas da ovelha que se perde, o pastor vai atrás. Um ou outro, talvez não seja o seu pastor que você entende ali como aquela pessoa com autoridade, mas pode ser que seja o pastor, uma pastora, né? Uma amiga. Tô sentindo sua falta, não te vejo mais nos cultos. Lembre-se que nós somos um reino de sacerdotes, tá? E talvez alguém sentiu sua falta e mandou mensagem. Então, não fique esperando determinada pessoa, aquela pessoa vir atrás. Não, faz isso não. Da moeda, falamos sobre coisas, sobre pessoas, agora vamos falar sobre coisas que perdemos durante a nossa caminhada, que são importantes, porque é isso que nós devemos entender,
que aquela dracma era importante para esta mulher. Era importante. Então, se lembre disso. É importante? É a primeira coisa que você tem que fazer. É importante? É. Então, se é importante, se você perdeu algum hábito saudável, se você perdeu alguma coisa por causa da distração, pela correria, você se perdeu, para. Primeira coisa que nós vamos ver essa mulher fazendo, parar. Ela para de fazer qualquer outra coisa e se dedica a encontrar essa dracma. E essa dracma aqui, ela pode ser você. Ela pode ser um amor próprio, ela pode ser uma autoestima, ela pode ser um propósito. Você se perdeu do seu propósito. Você se perdeu da sua identidade. O que você precisa fazer? Parar. Parar, literalmente. Parar. Ligar a luz. O que é ligar a luz? O que é, de maneira alegórica, né? Que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, a palavra. Então, eu tenho que ter algo que vai dizer, vai me revelar, porque a luz, ela traz revelação. A luz, ela traz revelação. Estou falando dessa luz física mesmo. Ela traz revelação. Aonde está e aonde não está determinada coisa. Então, você está no escuro. Você liga a luz. O que a luz simboliza? Revelação. E é isso que a palavra de Deus também significa. Revelação. Direção. Então, quando eu me perco, quando eu perco alguma coisa importante, primeira coisa que eu tenho que fazer, buscar revelação. E qual revelação? A melhor de todas, essa aqui. Para que, através disso aqui, eu descubra esse padrão de certo e errado. Aonde é que eu me perdi? A Bíblia fala para aqueles que caíram, eles precisam voltar lá onde caíram e começar de onde pararam. Então, primeiro, eu tenho que me lembrar aonde eu caí. Eu comecei a cair quando eu parei de orar. Eu comecei a cair quando a leitura bíblica, um devocional, foi deixando de ser importante. Eu caí quando eu não conseguia mais sentir paz e alegria na comunhão dos santos. Ali eu caí. Ali eu comecei a retroceder. Você precisa parar para pensar. Aonde foi que você caiu? Para que então você volte. Você volte a partir de onde você caiu. Tá? Volte de onde você se perdeu. Peraí, aonde eu me perdi? Poxa, eu deixei de olhar no espelho. Nossa, eu deixei de me amar, eu deixei de cuidar de mim quando eu não vi mais no espelho. E aí eu entendi que a partir daquele momento que eu não mais estava me olhando no espelho, eu estava fugindo. Eu não queria mais enxergar como eu estava. E qual que é, então, a primeira mudança? Eu preciso voltar a me olhar no espelho. Do que é que eu estou gostando? Do que é que eu não estou gostando? E então, a partir dessa revelação, o que é que eu não estou gostando em mim? É o cabelo? É o corpo? Então, o que eu tenho que fazer para mudar do que eu não estou gostando? Carol, eu estou me achando tão feia. Quando chega pessoas assim, e existe uma diferença. E o meu papel no consultório, dentro da psicoterapia, é encontrar se é uma baixa estima ou se são crenças limitantes.
se são pensamentos disfuncionais. Como assim, Carol? Quando é uma baixa estima, tá falando sobre ela. É ela que não está gostando do que tá vendo. Mas quando é um pensamento disfuncional, uma crença limitante, não necessariamente é ela que não está gostando. É porque é as pessoas que estão falando mentiram. Nossa, você é magra demais. E aí começa a soltar piadinhas, aquelas piadinhas sem graça, sabe? Oi, Olivia Palito. Oi, isso. E aí, às vezes, deixa eu falar algo. Uma vez, eu estava atendendo uma paciente, ela já recebeu alta agora, e ela sempre foi magrinha, sempre foi magra. Na infância, na adolescência, ela ainda era mais magra do que é hoje. E ela ouvia muito essas piadinhas. Olivia Palito, Flamin pelas pernas finas, muita coisa nesse sentido. E aí ela veio e uma das queixas era: Carol, eu não gosto de mim, eu não gosto da minha aparência. E aí eu fui investigar. Eu falei: o que você não gosta de você? Vamos pensar se você fosse pra academia. Você quer ficar com pernas torneadas? Ela: não, Carol, não acho muito bonito não, aquele trem grande, malhado ali, não é muito, não sei, eu não me vejo assim. Na hora eu peguei, eu falei: não, então peraí. Ela não gosta do seu corpo, não é porque ela acha o tamanho da sua perna feio. É porque ela ouviu. E de tanto ela ouvir que ela era magra demais, que a perna dela era feia, ela começou a acreditar no que ela ouviu. Mas não necessariamente significava que ela não gostava do seu corpo. Existe uma diferença. E é o que eu, como psicóloga, eu preciso identificar a raiz desse problema para que então a gente lide. Porque às vezes não é um problema dela. Não é ela que não gosta do corpo. Ela só precisa entender que aquilo que ela estava sentindo não era dela. Era de outras pessoas. Ela estava sofrendo com pensamentos que não eram delas. Não era dela. Era de outras pessoas. Porque para ela, aquele corpo era bonito. Mas ela não podia acreditar. Por quê? Porque as pessoas, durante muito tempo, falaram o contrário. E aí é onde nós vamos trabalhar. Isso. Então, é essa revelação. Aonde é que você se perdeu? Cuida disso. Cuida. Toma cuidado para você não se perder. Tá? Durante a sua caminhada. Bora. A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Versículo 11. Lucas 15, tá? A partir do versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Consciente. Quando se fala de irresponsabilidade, tá falando o quê? Eu já estou. Ô, Elizabeth, obrigada. Nem lembrei de pedir, ó. Ô, Glória, obrigada. Bom dia, Claudete. Então, ó, primeira coisa então que nós temos que ver aqui, ó, a consciência. Gente, eu falo isso muito para vocês. Nós não vamos ser cobradas por aquilo que não temos consciência, tá? Não vamos. Então, de maneira irresponsável. Ou seja, ele sabia que não deveria estar fazendo aquilo, mas ele escolheu. Não tem como alguém ser considerado irresponsável se não tem consciência que aquilo dali é errado.
Tem como eu virar para o meu filho de 7 anos e chamar ele de irresponsável, comparando uma criança de 7 anos com uma criança de 30? Tem como nós, como pais... Deixa eu te falar, o meu filho tem 7, mas talvez seu filho vai ter 15. Vamos pensar ali até um pouquinho mais, 18, 20. Tem como você querer comparar o filho de 20 com a sua amiga de 30? Com o filho da sua amiga de 30? Não tem, né? Não dá, né? Não dá. Então, cada um, nós precisamos identificar. Por que na psicoterapia, cada atendimento ele é único, cada trabalhar ele é único. E assim é também no evangelho, no discipulado, tá? Nesse aconselhamento bíblico. Nós precisamos entender essa individualidade de cada um. O que é pecado para um é pecado para todo mundo. Não estou falando de pecado. Mas eu estou falando de responsabilidades. Eu estou falando de um posicionamento. Eu estou falando de escolhas. E cada um vai escolher segundo as ferramentas que tem. Cada um vai agir de acordo com as ferramentas que tem. E o problema não é eu não ter ferramenta ou eu não saber usar ferramenta. O problema está quando eu tenho consciência que está errado, só que eu não faço nada para mudar. Esse é o problema. O problema não é quando você não sabe o que fazer. O problema é quando você se acomoda no não saber. Carol, mas eu não sei. Está escrito. E aquele que não tiver sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele o dará deliberadamente. Então o problema está quando eu não sei? Não, de forma alguma. O problema está quando você se acostuma, porque você não sabe, e aí você acha que não precisa fazer nada. Vá atrás de sabedoria, vá atrás de revelação, vai atrás de discernimento. Não se acomode nesse lugar aonde você não tenha conhecimento. Não se acomode nesse lugar. Uma das coisas que Cristo, nessa nova aliança, um dos lugares que deve haver maior transformação é na nossa mente. Romanos 12:2. Não tem como. Você não vai mudar o seu mundo se a sua mente não for transformada. Todo comportamento, toda ação só é transformada. Você só vai mudar um comportamento quando a sua mente for transformada. A metanoia, né? A famosa metanoia. Quando houver essa transformação de mente. Por quê? Que muita gente sofre com muita coisa ou está sofrendo no lugar errado por muitos anos. Eu pego, direto. Vem paciente assim. Porque não foca no a partir de agora. Peraí, tá errado. Carol, o que eu tô fazendo tá errado. Tem alguma coisa errada na minha vida, porque eu não tô conseguindo sair do lugar. Porque nada tá mudando. Nada. Carol, parece que eu tô nadando e tô morrendo na praia. Nada tá acontecendo. Carol, alguma coisa tá errado. É? Então, a partir de agora, o que fazer? Porque eu vejo e eu conheço muitas pessoas sofrendo porque estão tentando mudar o passado. Estão tentando mudar o que já aconteceu. E nós vamos ver. Vamos aqui pra frente que nós vamos falar sobre isso. Versículo 14, tá? Vamos chegar a falar nisso aí. Então, você que, nossa, nada tá mudando na minha vida. Tô nadando e morrendo na praia. Fica aí que já vou te dar a resposta de como, aonde você entender o que tem que fazer.
Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, eita coisa linda, eu gosto demais dessa palavra, caindo em si. Olhem só, que já esse filho pródigo, filho perdido, jamais mudaria a sua situação se ele não tivesse caído em si. Deixa eu te falar, aquilo que não é revelado não é tratado. Aquilo que não é revelado não é transformado. Enquanto a sua mente não tomar consciência, você não vai mudar. É por isso que é impossível alguém transformar a vida, deixar de pecar, sem ter primeiro uma aliança com Deus, sem primeiro ter um relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não vou conseguir ter a revelação do certo, do errado, o convencer do pecado sem o relacionamento com o Espírito Santo. E o que é que ele faz? Primeiro, eu caio em si. Tem alguma coisa de errado? Peraí. Meu Deus, é uma escolha onde eu tô. É isso que você tem que entender. O quê? Primeiro, então, é o quê? Parar de responsabilizar as pessoas pela vida que você está tendo. Parar, tá? Ah, mas foi fulano de tal que perdeu a minha dracma. A dracma não é minha? Então, aonde é que tá? Eu vou procurar. Eu vou procurar. A mulher só chama as amigas para quê? Para comemorar depois que ela encontrou a sua dracma que estava perdida. Ah, porque ninguém me ajuda. E não vai mesmo, não. Cada um tem os seus problemas para resolver. Ah, é porque pastor, eu liguei pro meu pastor, ele não tava nem aí para mim. Dá teu jeito. Ou você vai ficar nesse lugar reclamando, murmurando, porque pastor, porque filho pastor, porque pastora não te deu atenção. Você vai ficar nesse lugar de vitimismo, ou você vai reagir. Caindo em si. Ó, peraí, eita, mudou. Alguma coisa que mudou. O quê? A mente. Não tem transformação sem revelação. Não tem. Enquanto você não perceber aonde é o erro, o que é que está de errado, você não vai conseguir mudar. E é isso. Então, a primeira coisa é parar de reclamar. Ai, perdi. Meu Deus, por que eu não prestei atenção? Por que é isso? Tá chorando leite derramado. Adianta. Derramou. E aí, o que tem para beber? Que já foi. O que tem para beber? Aí eu quero leite. Não tem. Se não tem, o que dá para beber? Ah, não, eu quero leite. Tenho dinheiro para comprar? Então vou comprar. Não tenho dinheiro para comprar, mas eu quero leite. O que eu posso fazer para ter dinheiro para comprar o leite? Caindo em si. Vamos continuar. Caindo em si. Versículo 17, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. É isso aqui, ó. A ovelha que se perde não sabe que se perdeu. E por isso precisa do pastor para mostrar
Você se perdeu do caminho. Vamos voltar. Você está indo para o lugar errado. Vamos voltar para cá. A ovelha perdida, ela vai receber sempre, toda ovelha que se perde, Deus envia um pastor. Toda ovelha que se perde, Deus envia um pastor. Ah, Carol, mas eu não tive. Talvez, das duas, uma. Existem duas opções. Talvez você esqueceu que existe um reino de sacerdote. Você talvez está sofrendo porque você queria que determinada pessoa fosse atrás. E não é bem assim. Mas não significa que um pastor não veio atrás de você. Não significa que uma pastora não veio atrás de você. Quem é o pastor? Não é só aquele homem que está ali, o sacerdote de uma igreja. Pastor pode ser a sua amiga, que você ainda não percebeu, que é alguém que está cuidando de você. E por isso ela está indo atrás. Nós somos, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu já falei isso inúmeras vezes, eu vou repetir até isso ir entrando na sua cabeça. A igreja, o culto não é uma reunião de ovelhas e um pastor. Não. O culto é uma reunião, deve ser uma reunião de pastores, para que recebam de Deus a revelação para como ir às ovelhas que estão perdidas. Ovelha é aquela que está perdida. Ali, ó, que não sabe que está perdida. Porque culto é reunião de pastores, é reunião de sacerdotes. Ah, eu falei, me dá coceira na pele quando eu vejo lá um crente que tá lá há 5, 10 anos, que ainda se acha ovelha. Tá lá a irmã já com 10 anos nos lombos, nas costas, que tá na igreja. E só tá dando demanda, só trazendo problema para pastor. Não, minha irmã. Tu é pastora. Se posiciona como pastora. Se posiciona como sacerdotisa. Se posiciona como sacerdote. E ao invés de trazer problema para os outros resolver, tá na hora de você assumir BO dos outros. Tá na hora de você assumir responsabilidade sobre a vida de outras pessoas, os novos convertidos. Ao invés de crente velho já. Ai, fulano mal chegou e já tá assim. Fulano mal chegou e já tá assado. Cara, minha irmã. Minha vontade é de pegar, colocar no colo e fazer igual antigamente. Antigamente, menina, a gente apanhava era no colo. Pegava assim no colo e ó, na bunda. Não. Igreja, culto, é reunião de pastores que na comunhão estão buscando do Pai a revelação do que fazer para ir buscar ovelhas que estão perdidas, para ir atrás dos seus irmãos que ainda não sabem que são seus irmãos, que ainda não sabe, ó, que o Pai tem comida e tem comida para todo mundo, que é o Pai, tá? Bora continuar. Versículo 21. O filho lhe disse... Ah, não, pera. Versículo 19. Não. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e chegou de compaixão. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos,
pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, me dá sua atenção e agora. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Enquanto se aproximava de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Como um escravo eu tenho trabalhado ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão. Não é o meu filho, é o teu irmão. E alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, olhem só. Aqui do versículo 11 até o versículo 32, aqui nós estamos vendo um filho pródigo, mas estamos vendo uma ovelha que se perdeu trabalhando para o pai. Um filho que disse: eu sempre trabalhei como um escravo. Como é que ele se via? Escravo. Estando com o pai. Ele não trabalhou porque era dele. Ele trabalhou da maneira errada. Na cabeça dele, ele nunca entendeu o que era filho. O problema não está no trabalhar, mas pelo que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando por quê? Porque eu preciso, eu não posso falhar com Deus. Eu tenho que trabalhar porque eu estou em débito com Deus, porque eu estou em dívida com Deus. Não, eu tenho que trabalhar porque senão Ele não vai me amar direito. Ah, se eu não fizer as coisas direitinho, Ele vai me punir. Se eu não fizer as coisas direitinho, olhem só, é um pai que estava com seus 2 filhos perdidos. Um se perdeu fora de casa. Se perdeu quando decidiu sair. Outro estava perdido dentro. Estava perdido dentro. Que nós sejamos mais parecidas com esse que decide sair do que com esse que fica, mas fica perdido. Por quê? Porque aquele que vai e faz tudo ali, ó, o que queria fazer, cai em si. Agora esse que sempre esteve ali, nunca saiu, mas nunca caiu em si. Nunca caiu em si. De quê? De que ele não era o filho do meu pai, ele é o meu irmão. Nunca caiu em si. De que não era um escravo, era filho. Nunca caiu em si. De que tudo que estava ali era dele e ele podia desfrutar. Nunca caiu em si. Então, aqui, esse capítulo é um capítulo de percas. Quando eu me perco de mim, me perco do pai, quando eu perco coisas, quando eu perco quando eu saio, quando eu perco ficando. Então, tem exemplo? Em alguma coisa nós podemos nos encaixar. Cuidado. Talvez você vá olhar para você, não, Carol, eu não sou filho pródigo não, nem ovelha perdida. Mas talvez você seja o irmão mais velho.
Talvez você seja o irmão mais velho que continuou trabalhando, mas nunca conseguiu desfrutar de duas coisas: da comunhão com o Pai e da comunhão com os irmãos. Não existe relacionamento com Deus que não te levará a ter relacionamento com pessoas. Na medida que eu não me relaciono com o Pai, automaticamente eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas. Qual que é o problema? É que muita gente está fechando a porta do quarto, mas não está ouvindo a Deus, está ouvindo o diabo. Está ouvindo o diabo. Quando? Fulano de tal não é digno, eu sou melhor. Oh, meu filho, você tá se aproximando de tudo menos de Deus. Porque no relacionamento com Deus, Ele vai mover o seu coração a ter compaixão. E Ele vai te lembrar que não é o filho do teu pai, é um teu irmão. É o seu irmão que se perdeu. Amém? Amém, irmãos? Não é mole não. É muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente se perder. Mas que hoje o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração aonde é que podemos estar nos perdendo. Seja abandonando aquilo que nunca deveríamos abandonar, seja valores, algo valoroso, que é nosso, só nosso. Seja de nós mesmas, ou nos perder do Pai, da comunhão com os irmãos, estando na casa. Estando na casa. Que o Espírito Santo traga a revelação ao seu coração. Se porventura você esteja vivendo por algo semelhante, e te ajude a cair em si, que te ajude, e você decida ligar a luz, buscar a revelação do Pai, do que fazer, para onde ir. E todo aquele que o busca, o encontra. Amém? Amém? Então, gente, obrigada por hoje. E amanhã daremos continuidade em Lucas 16. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e uma excelente terça-feira para todas nós.